Olá, você ligado na programação da TV Correio da Manhã, no ar mais um programa Voz da Cidade. Vamos juntos, trabalhando para construir uma cidade melhor e você sempre participando com a gente. Um abraço carinhoso para todos que nos assistem pela TV, pela internet. Um abraço também para toda a nossa equipe aqui, Mateuzinho, André, Letícia, Rodrigo. Beijo carinhoso a todos que fazem esse programa acontecer e leva até você informação e, claro, abre espaço aqui para você participar. Afinal de contas, a sua participação é muito importante para que possamos construir uma cidade melhor. Abraço carinhoso para Teresópolis, que nos assiste ao vivo pelo canal 21 da Speed Fiber Tech Cable. Abraço carinhoso para Nova Friburgo, no canal 5. Abraço para Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, também ligados com a gente. E em Partido Alferes, assim como Petrópolis, é o canal 16 da TV Correio da Manhã. Um abraço para toda a nossa Petrópolis querida, do Duques até a Posse, o pessoal do Meio da Serra está sempre acompanhando e participando com a gente. Obrigado sempre aí pela sua participação. E mandar abraço também para a galera que está completando mais uma primavera nessa quinta-feira, dia 2 de junho. Tem uma relação aqui de uma turma muito boa que está aí cantando parabéns, soprando as velhinhas. Abraço para minha amiga Priscila, lá do Chaveiro Lima Ferra. Alô, Priscila, parabéns aí, felicidades, viu? Muitos anos de vida. A Paula Oliveira também aniversariando nessa quinta-feira. Parabéns, Paula. A minha amiga Sabrina Inagoque. Sabrina, um beijo no seu coração, muita saúde e muita paz para você. A Isabel, a Paula Regina Alves, o Frederico José, a Queca Faria. Alô, Queca, felicidades, parabéns aí, muitos anos de vida. O Pedro Silva e o meu amigo Ramon Santana. Alô, Ramon, saudades de você, hein? Vê se entra em contato aí. Um grande abraço, muita paz, muita saúde, muito sucesso, muitas felicidades a todos que estão aniversariando nessa quinta-feira, dia 2 de junho. Os nossos votos de muita paz e muitas realizações. Estamos vivos, com saúde, graças ao nosso Deus, isso é o que importa. Bom, e você que está sempre em Petrópolis, no centro da cidade, você sabe que todos os dias eu almoço ali no Temperado Self-Service, porque o Temperado tem aquele ambiente gostoso, com aquela comidinha com tempero caseiro, e é sempre muito bom conhecer novos amigos ali. Muita gente que está almoçando ali entre 12h30, 1h, a gente acaba se encontrando por ali e conhecendo os nossos amigos, telespectadores. Por isso que eu sempre recomendo, né? Além de ter esse ambiente gostoso, aquela comidinha bacana, quer almoçar? Temperado Self-Service. O Temperado é a comida caseira saborosíssima que você tem aqui no centro da cidade, em um ambiente familiar, aconchegante, com ótimo atendimento e esperando você aí com todas as medidas de segurança e higiene. Diversas opções para o seu almoço, com variadas saladas, aquela alimentação bem saudável, e carnes, massas e tudo sempre fresquinho para você. Ligue e peça sua quentinha, que o Temperado entrega aqui na Rua do Imperador e arredores. É só você entrar em contato com o 2237-8261 e fazer aí a consulta. Ou vá pessoalmente almoçar no Temperado Self-Service, ali na Rua do Imperador, número 218. Um abraço carinhoso lá para o Cipriano, para a Gabi, para toda a equipe do Temperado Self-Service. Você sabe que Petrópolis enfrenta um sério problema, que é o alto índice de animais abandonados nas ruas da cidade. Existem algumas instituições que trabalham em prol da causa animal para tentar resolver, amenizar esse problema. Uma delas é o GAPA Itaipava, que realiza feiras de adoções presenciais, onde você pode adotar o seu animalzinho de estimação. As feiras acontecem primeiro sábado de cada mês no Extra, Supermercado Extra em Itaipava, e no terceiro sábado de cada mês também em Itaipava, na varanda do Parque Municipal de Exposições. Tem aí os endereços do GAPA nas redes sociais, Facebook, GAPA Itaipava, Instagram, gapitaipava.ong. Nas redes sociais do GAPA tem as fotos dos animaizinhos que estão disponíveis para adoção também. Você pode adotar o seu animal virtualmente, se você não quiser ou não puder comparecer na feira presencial do GAPA. Você escolhe lá o animalzinho que você se identificou, que você quer cuidar, quer dar amor, quer dar carinho. Entre em contato com o GAPA pelo Facebook ou pelo Instagram e você vai ali fazer a adoção do animalzinho. Você vai levar para casa com muita responsabilidade, cuidar, dar amor, tudo isso virtualmente. Dependendo de onde você morar em Petrópolis, o GAPA leva esse animal até você, castrado, vacinado, vermifugado. É só você dar amor e carinho. Parabéns à equipe do GAPA por esse trabalho belíssimo. Daqui a pouquinho você confere um bate-papo aqui no quadro Café com Ney. Eu vou receber o vereador Eduardo do Blog, ele que vem aí movimentando os bastidores da política petropolitana, já fez o pedido do impeachment do prefeito Rubens Bom Tempo e vem aí lutando bravamente aí contra algumas coisas que ele considera erradas por parte do atual governo
da Prefeitura de Petrópolis. Então nós vamos receber logo após o intervalo, a gente vai estar soltando verba aqui junto com o vereador, apresentando algumas necessidades e ouvindo, né, o porquê desse pedido de impeachment, você que ainda não tinha acompanhado, enfim, bater um papo falando sobre a situação atual da cidade, sobre a atual gestão municipal, a Câmara Municipal e sobre a política em Petrópolis num todo. Logo após o intervalo, Café com Ney com o vereador Eduardo do Blog e também a sua participação, o WhatsApp sempre liberado aí. Fica por aí que a gente volta já. Curta o conforto do seu veículo sem se preocupar com os riscos do caminho. Conheça a Gran Prime Proteção Veicular, a associação de benefícios que se destaca na eficiência em proteger seu veículo. Protegemos seu veículo contra roubo e furto, colisão, danos da natureza e muito mais. Tenha também 5 reboques distintos por mês, carro reserva por até 7 dias, motorista amigo e muitos outros benefícios. Associe-se já! Precisando trocar seu óculos e está com pouco dinheiro? Na Ótica Martinho Joias você usa sua joia em ouro como parte do pagamento. Profissionais de confiança há mais de 50 anos, oferecendo o que há de melhor em joias, relógios, canetas, troféus e, claro, óculos de sol e de grau. Oficina especializada em consertos de relógios de todas as marcas, novos e antigos. Ótica Martinho Joias. Estamos de volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo o carinho da grande audiência, mensagens chegando a todo momento. Galera que nos acompanha ao vivo pela TV, nosso sinal em 6 municípios, em toda a nossa Petrópolis querida. Um abraço a todos os petropolitanos do Duques até a Posse que nos acompanham, o pessoal do Meio da Serra. E um abraço também para os outros 5 municípios na qual nós estamos ao vivo. Um abraço lá para Três Rios e Paraíba do Sul, que nos acompanham no canal 3 da Speed Fiber Tech Cable, em Pati do Alferes, canal 16, assim como Petrópolis. Em Nova Friburgo, canal 5, um abraço para toda a galera ali do comércio de Nova Friburgo, ali no centro, que nos acompanha. Em Teresópolis, canal 21, um abraço para o seu Antônio, para o Roberto, que trabalham lá na Granja Comaria, a casa da Seleção Brasileira. E na hora do almoço estão sempre assistindo e acompanhando o programa ali ao vivo. Um beijo carinhoso. E a todos vocês que nos acompanham em qualquer lugar do Brasil e do mundo pela internet, estamos ao vivo na página do Facebook da TV Correio da Manhã e também no nosso site, que fica 24 horas com a nossa programação ao vivo para você. É o www.tvc16.com. E lembrando sempre que todos os nossos programas ficam depois para você na plataforma do YouTube, para você ver e rever a hora que você quiser. YouTube TVC 16, você tem lá toda a programação. O programa Voz da Cidade, programa original com Bete de Oliveira, os nossos telejornais, para você acompanhar com muito carinho. E agora, como nós anunciamos no bloco anterior, a gente vai bater um papo aqui com o vereador Eduardo do Blog no quadro Café com Ney. Com muita alegria eu recebo aqui Eduardo, meu amigo, companheiro aí de partido durante um tempo e que hoje vem exercendo aí um trabalho muito bacana na Câmara Municipal. Eu acredito que surpreendendo positivamente a muitos e agradando aqueles que confiarem em você o voto. Obrigado por você ter vindo, Eduardo. Ney, bom dia, é um prazer, querido. É uma honra, um ótimo dia aí para você que nos acompanha, para todos os teus telespectadores, é uma honra estar aqui com você. Que bom, prazer te receber. E o motivo de você vir aqui, você tem sido muito atuante na Câmara Municipal e muitas coisas que eu tenho recebido aqui no programa, que nós temos vivido aqui no dia a dia, são centenas de reclamações, denúncias que chegam semanalmente para a gente. E eu vejo que você realmente tem sido um dos poucos vereadores que tem se incomodado com muita coisa que tem acontecido na cidade. Para a gente começar, eu vou daqui a pouco pedir à produção que vá colocando alguns problemas que têm sido mais frequentes na cidade, que eu recebo muitas reclamações todos os dias. Mas antes disso, eu já quero logo tocar num assunto que deu uma repercussão muito grande há pouco tempo atrás. Talvez algumas pessoas que nos acompanham não tenham acompanhado mais detalhadamente, mas foi o pedido que você fez de cassação do prefeito Rubens Bom Tempo.
Para algumas pessoas que de repente não ficaram sabendo, o que ocasionou, qual foi o motivo desse pedido de cassação? Você ainda mantém isso de pé? Como é que está esse processo? Bom, Ney, primeiro eu te agradecer a oportunidade de falar sobre o processo de cassação do Rubens Bom Tempo, que infelizmente não aconteceu. Muitas pessoas acreditavam que o meu pedido era de cassação. O meu pedido foi para que fosse aberta a investigação para um processo de cassação. O que me foi negado foi o direito de investigar o prefeito Rubens Bom Tempo. Foi isso que me foi negado. Não era o pedido de cassação, era o início. Esse processo duraria 3 meses, 90 dias. Então, se eu pedir, eu embasei com 150 páginas de documentos. E são questões que a gente teve no noticiário. Não são coisas que eu tirei de qualquer lugar. Vou te dar um exemplo. Fazia parte do nosso processo de cassação a má gestão das doações. Não é segredo para ninguém, está lá na Defensoria Pública, no Ministério Público, na Justiça, a questão das roupas que apodreceram no solo do município, ou seja, se é o solo do município, é responsabilidade da Prefeitura, doações que vieram de todo o Brasil. Sim. E apodreceram lá no Alto da Serra. Aquilo ali era responsabilidade da Prefeitura, do prefeito. E as quase 9.000 cestas básicas, as 8.775 cestas básicas que nós conseguimos, no caso, o nosso partido, Republicanos, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e da Secretaria Nacional, nós conseguimos com turma, 3 dias depois da tragédia, quase 9.000 cestas básicas, e até hoje essas cestas básicas, a gente não conhece o destino de todas essas cestas básicas. Na época, Ney, as cestas básicas ficaram abandonadas lá em Mesquita. Eu denunciei em rede nacional, Globo, CNN, saiu na Band, saiu em todo lugar, saiu em todas as TVs aqui do município, o abandono dessas cestas lá em Mesquita. Muitas pessoas perguntam, por que em Mesquita? Em Mesquita, porque naquele momento, 3 dias depois da tragédia, eram 20.000 cestas básicas, era muito difícil de você trazer essas cestas e deixar aqui em Petrópolis. A cidade estava completamente destruída. Então, o Ministério da Cidadania deixou essas cestas numa cidade próxima para que Petrópolis e os outros municípios, quase 9.000 para Petrópolis, e o restante dividido pelos municípios que também foram afetados, que também foram atingidos, para que eles pudessem resgatar. Petrópolis foi o único município que não foi buscar as cestas. As cestas ficaram lá. E aí, 30 dias depois, sendo que existe um prazo de 15 dias para a distribuição dessas cestas. E os critérios são muito claros, né? Meu gabinete é completamente técnico para isso, para a gente fiscalizar e investigar, para a gente fiscalizar e legislar. Gente, essas cestas devem ser doadas para as pessoas que foram vítimas da tragédia. Essa era a finalidade. E a gente vê, por exemplo, a cesta sendo entregue para um sindicato da cidade fazer a distribuição. Não sou eu que estou dizendo isso não. A gente tem foto, tem vídeo. Nós noticiamos isso aqui. Vocês noticiaram? Tem foto, tem vídeo. Não é nada pessoal contra o sindicato não, mas é uma entidade que não é pública. A responsabilidade, a obrigação é do governo Rubens Bom Tempo de fazer a distribuição. E essas cestas até hoje ainda tem cesta que não foi distribuída. Cheguei aqui na TV hoje, peguei essas cestas sendo entregues para outro sindicato aqui no mesmo prédio da TV. Fotografei, filmei, fui lá, conversei com o presidente, avisei, olha, não é a finalidade. Se não devolver, a gente vai denunciar. O que eu estou fazendo, Ney? Estou encaminhando tudo para o Ministério da Cidadania. Como se trata de recurso federal, pedindo que o Ministério da Cidadania acione a Polícia Federal. Então, Ney, entre muitas outras coisas nessas 150 páginas, por exemplo, você liberar aluguel social para pessoa em área de risco. Você não pode fazer isso, mas aconteceu. Está lá no processo. Mais técnico que isso é impossível. Teve muita gente que deu muitos motivos para não votar pelo processo de cassação. Que inventou todo tipo de desculpa para não votar o processo de cassação. Para preservar o prefeito Rubens Bom Tempo. Mas que havia ali motivo para a gente investigar, havia sim. Ainda há. E Ney, nada me impede de apresentar um novo pedido se eu achar necessário. Eu estou aprofundando as investigações, as fiscalizações,
Estou notificando o Ministério Público, o Ministério da Cidadania, o governo federal, e eu vou tomar todas as medidas cabíveis para proteger a população petropolitana. Que muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade para entender é que não existe uma pessoa meio honesta. Ou você é honesto, ou você não é honesto. Perfeito. Não existe um meio honesto. Tem gente que espera que o vereador ele seja honesto até ela precisar de alguma coisa ilegal, mas que se resolva com jeitinho. Isso eu não vou fazer, né? Não vou. Perfeito. Prefiro perder a eleição do que ser desonesto. Não vou fazer. Então tem muita gente que vira para mim e fala, poxa, Eduardo, mas aí o meu familiar lá trabalha na prefeitura, vai prejudicá-lo, mas sinto muito. Posso fazer nada. Minha obrigação não é ser tiete do prefeito, não é ficar banando pompom para o Rubens Bom Tempo, não é ficar andando atrás do Rubens Bom Tempo, vendo o que de bonito ele está fazendo para ficar divulgando na minha rede social. A minha obrigação é fiscalizar o Rubens Bom Tempo e criar leis. Eu sou o vereador com o maior número de projetos de leis e de leis sancionadas. E são boas leis. Ney, eu não dei nome a uma rua, que é o que mais os vereadores fazem, né? Não dei. Verdade. Pelo menos até agora. Se alguém me pedir e realmente a rua tiver condições, eu faço. Claro. Mas a minha prioridade é fazer leis que, de fato, possam ajudar a população. Eu tenho lei sobre violência obstétrica, o próprio Bom Tempo acabou de sancionar a minha lei da carteirinha do autista, que é o CIPTEA, que é uma lei federal, mas que não estava regulamentada no município. Então nós teremos a carteirinha do autista aqui, você que acompanha Bacana. E defende a causa sabe o quanto isso é importante Muito. para as famílias de autistas do nosso município. Eu tenho lei que regulamentou a preferência para o paciente com fibromialgia. Nós temos aqui o Fibromialgia Petrópolis, que luta há anos por isso. Então, em um ano de mandato, nós conseguimos, que gente ficou batalhando lá 4, 8 e não conseguiu. Então, eu tenho boas leis que vêm de encontro às necessidades da população e não abro mão de exercer o meu papel de fiscalizar. O Ingo, quando era o prefeito interino, que é uma pessoa que eu gosto, eu fiscalizei. Claro. No primeiro mês, o Ingo era o presidente da Câmara. A primeira fiscalização que eu fiz no meu mandato foi da cozinha do Alcides Carneiro. Eu fiz a fiscalização e denunciei no Ministério Público. Está lá o processo. É um ambiente insalubre. Aí eu vou na cozinha do Alcides Carneiro, que mais parece chão de botequim. Ney, aquilo é um absurdo. Teto mofado, olha, o chão todo quebrado, dificuldade no escoamento de água, as pessoas andando, tendo que trabalhar, coitado do trabalhador lá, com risco de cair, de se machucar. E aí eu vou fingir que eu não estou vendo. As fiscalizações que eu faço tem que ter um andamento. As fiscalizações têm que ser levadas para algum lugar. Não adianta só eu fazer fiscalização e colocar para dar curtida no Facebook. Então, o nosso processo de cassação fez parte dessas fiscalizações em relação principalmente às questões relacionadas à tragédia. Na minha opinião, o prefeito Rubens Bom Tempo está ausente, a cadeira está vazia, não reconheço o Rubens Bom Tempo, que nós acompanhamos na política durante tantos anos. Está realmente muito difícil a condução do governo dele. Assim, as coisas básicas, né? Vou te dar um exemplo. Bom Tempo é o prefeito que por mais vezes governou a cidade, teve mais inícios de ano letivo, 13 no total. Durante 13 inícios de ano letivo, Bom Tempo governou Petrópolis. Faltou professor. Tive que denunciar no Ministério Público Federal para ter professor. Está faltando monitor e pessoal de apoio. Faltando monitor e pessoal de apoio, principalmente para criança que tem algum tipo de deficiência, para criança autista, para criança que tem Down, para criança que tem algum tipo de dificuldade que realmente necessita desse apoio, está faltando. Sim. Aí, Ney, eu tenho que recorrer ao Ministério Público Federal para ter professor em sala de aula. Acabei de denunciar a falta de merenda escolar. Postei foto, vídeo, fui no depósito da merenda escolar, estava vazio. Aí me disseram o seguinte, olha, demora 20, 30 dias para resolver, mas a bola já está rolando, as crianças já indo para a escola e faltando merenda. E as mães mandando fotos, mandando vídeos, e os profissionais reclamando. Aí eu não vou denunciar que estava faltando merenda. É absurdo isso. Tem gente que quer que eu baixe a cabeça para o prefeito, que eu vire funcionário do prefeito, que eu abra a mão
do meu direito e da minha obrigação de fiscalizar. Não vou fazer isso, né? Não ganhei eleição para isso. E um detalhe muito interessante que você tocou aí, isso é independente de ser o Rubens Bom Tempo. É o gestor que estiver lá, não está governando, os vereadores têm que fiscalizar. A gente aqui também, eu recebo um monte de mensagem aqui, de cargos de confiança, de assessores, que vem querer confrontar, que vem querer ameaçar, já recebi ameaças, mas tudo que eu mostro aqui é a população que está denunciando, que está insatisfeita. Então, e eu como cidadão também, me manifesto muitas das vezes aqui, indignado porque nós pagamos os nossos impostos e é como você falou, a gente não está aqui para ficar falando o que está fazendo bom, até porque isso é uma obrigação de quem está lá governando. Perfeito. A gente tem que fiscalizar o que está errado para ficar bom também. Então eu acho que é mais ou menos por aí, os motivos que você apresentou, claro, são mais do que suficientes para esse pedido de investigação. Nós vemos até hoje, aí, mais de 100 dias após essa tragédia, muita coisa se arrastando, muita coisa. Tem lugares aí que a Defesa Civil nem retornou ainda. Pessoas que eu tenho mostrado aqui todo dia, postes que estão para cair, buracos que foram abertos no dia 15 de fevereiro e até hoje não retornaram. E aí outro dia eu botei na tela aqui o portal de transparência, lá não sei quantos milhões, obras diversas. Tem que especificar isso aí, pô. Perfeito. Porque como é que que obras diversas? E a gente roda a cidade toda e você vê uma minoria de coisa sendo feita e ainda por cima sendo feita pelo governo do estado, que se não é o governo do estado, a Petrópolis estava perdida com essa tragédia. É verdade, Ney. O Bom Tempo não quer prestar contas sobre os recursos recebidos. Não sou apenas eu que estou dizendo isso não. A Alerj também está dizendo. Sim. Os deputados vieram a Petrópolis e disseram isso. O Rubens Bom Tempo respondeu à Alerj o seguinte: gastei 10 milhões em limpeza. Ué, 10 milhões em limpeza? Qual empresa? Quem pagou esses funcionários? Qual o regime de contratação? Tudo direitinho. Não especificou, não destrinchou. Como é que eu vou fiscalizar o CNPJ da empresa? O contrato, se está legal, eu tenho que fiscalizar para saber se o dinheiro foi bem gasto. A questão é a seguinte, Ney. Hoje nós temos em Petrópolis, como você muito bem disse aqui, situações que são desesperadoras ainda. Vai na 1º de maio. Sim. Agora, com a nossa intervenção, nós fizemos a ponte, o governo do estado vai assumir algumas obras na 1º de maio. Que bom. O governo do estado assumiu as obras na 24 de maio. Aí você ia na 24 de maio, a prefeitura só fica limpando via. Gasta o dinheiro todo, limpa a via é importante? Mas o que resolve o problema de desastre? É obra estrutural. Claro. É isso que vai resolver. Vai lá no Caxambu, né? Estive lá semana passada, andei com os moradores. Tem casa pendurada. Tem. No Caxambu, né, tem situação onde você tem aqui a montanha, as casas penduradas, uma rua embaixo, do outro lado você tem casas. A separação entre a tragédia e as famílias que ainda moram lá, porque quando você olha no varal, né, você vê roupinha de criança. Quando você bate palma, tem idosos, tem pessoas com deficiência. As pessoas no Caxambu ainda esperam o poder público chegar. As pessoas no Vila Felipe ainda esperam o poder público chegar. Como eu vou fechar os olhos para esse descaso, para essa falta de gestão, para essa falta de empatia, para essa falta de responsabilidade, porque é responsabilidade do município. Claro. O que eu cobro muito do prefeito, Ney? Se o prefeito não está dando conta, se o governo Rubens Bom Tempo não dá conta, ele tem que pedir ajuda. O presidente Bolsonaro colocou 2 bilhões de reais à disposição. Petrópolis está apresentando projetos picadinhos. Sim. Picadinhos, projetos de 7 milhões, de 13 milhões. São 2 bilhões. Que não quer o dinheiro do governo federal? Não quer ajuda? Será que a gente não está precisando de ajuda do governo federal? Então falta responsabilidade nessa gestão e a gente vê que o prefeito quis devolver dinheiro federal, não apresenta projeto para trazer recurso federal, não o bastante, não o suficiente, e pede 100 milhões de reais de empréstimo na Câmara Municipal, que eu votei contra e que eu falo contra e que você contra o resto da vida. Porque não há necessidade de 100 milhões de empréstimo para a Prefeitura de Petrópolis quando você tem o governo federal colocando até o Exército à disposição de Petrópolis. Sim. Quando você tem o governador colocando toda a máquina à disposição de Petrópolis. Só que, infelizmente, nós temos um prefeito aqui que ficou mais preocupado em tirar foto com o candidato dele a governador, que era o Marcelo Freixo,
do que resolver o problema da população, porque foi isso que a gente viu, né? Colocando a política acima das vidas, né, cara? É isso. Infelizmente, nós temos percebido isso. Esse governador do prefeito aí que teve aqui, ficou em cima alto de pedra para não pisar na lama, tirando foto e nada fez, não teve utilidade nenhuma vinda desse camarada aqui. Quando o governador Cláudio Castro, na mesma noite da tragédia, já estava no meio da lama, procurando saber o que tinha que fazer, quem tinha que mandar para cá, quem tinha... Então, lamentavelmente, a gente vê aí um governo municipal hoje que coloca a política acima das vidas, está fazendo um trabalho totalmente ineficiente, incompetente em relação à ajuda a essas vítimas. Eu tenho recebido denúncias aqui da dificuldade de cadastramento em aluguel social, enfim. Mas, mediante a tudo isso, eu gostaria de mostrar aqui que a gente visse algumas situações que estão acontecendo na cidade, que tem sido também um problema muito sério aí para a nossa população e que nós não temos visto por parte do governo algumas providências. Uma situação que tem sido muito complicada é em relação à iluminação pública. Nós temos um vídeo aí, pode soltar, por favor, André? Não sei amarrar, mas tá certa, não tá errada não. Tô filmando mesmo. Aí. Isso. Escuridão. Foi pro teu lado. O mato tá cobrindo a lâmpada. Não sei amarrar, mas tá certa, não Tá, tá esse errada aí não. é uma determinada localidade, que se eu não me engano, acho que é ali pelo Quitandinha, né? Nós temos tudo aqui, a gente apura, encaminha lá as reclamações. Você vê ali uma rua inteira, a única lâmpada que tem, a vegetação está tomando conta porque a Enel, o pior consórcio do estado do Rio de Janeiro, não atende a população, não faz poda, enfim. A gente tem uma briga com a Enel aqui absurda. E essa questão da iluminação. Você vê, numa rua dessa, você vê lá, até lá no final, nenhum poste aceso. Uma rua dessa que tem aí 20 casas de cada lado, arrecada em média 25, 30 reais de cada casa. É inadmissível você não ver uma população dessa ser atendida. Aí um camarada da prefeitura me parou na rua, um assessor do prefeito. Você tem que entender que a iluminação pública é o seguinte, não tem lâmpada aqui hoje, mas o cara passa em um determinado lugar que ele usa a iluminação pública, então ele paga por isso. Eu falei, então você faz o seguinte, cara, você tira a lâmpada do teu quarto e fica com luz só na tua sala. Você está pagando energia de todo jeito, você não precisa... A população paga pela iluminação, cara, ele tem que ter iluminação em todo porte que ele passar. O trabalhador chega à noite numa comunidade como essa, eu já recebi denúncias aqui de tentativas de estupro, de assalto, idosos que não enxergaram um buraco caíram, tiveram que ser levados para pronto-socorro, ou seja, envolve segurança pública, saúde pública, uma coisa que eles acham que é simples, é só uma lâmpada queimada, mas isso envolve todo um contexto que prejudica o cidadão que paga, o cara não tem como fugir daquilo, porque é uma tarifa que vem descontada na conta de luz, sobrecarrega ainda a conta de energia do cidadão, que inclusive eu quero deixar uma sugestão, um pedido meu aqui, que também é um pedido da população, que se possível fosse tentar tirar essa conta da iluminação pública da conta de luz e embutir no carnê do IPTU, que o cara pode parcelar aquilo para o ano todo. É uma ideia que nós tivemos aqui, que a gente apresenta para você como um representante do povo. E essa questão, cara, eu recebo aqui, do Duques até a Posse, muita coisa de lugares que estão sem iluminação pública há meses. E essa empresa arrecada muito bem anualmente para poder atender esse serviço. É isso, Ney. Bom, o Rubens Bom Tempo, quando assumiu o governo, ele fez diversas mudanças. Uma delas foi trocar a empresa de iluminação pública. Sim. Mas qual foi o grande problema? Ele tirou a empresa anterior, licitada no governo interino, antes de contratar a nova empresa. Ou seja, ele deixou Petrópolis meses sem iluminação pública. Sim. Por isso, hoje, existe uma quantidade muito grande de bairros sem iluminação. Perfeito. Porque existiu esse vácuo. Isso, a população continuou pagando iluminação pública, mas o Bom Tempo deixou Petrópolis sem iluminação pública. Aí, agora, há pouco tempo atrás, ele contratou uma nova empresa. Essas empresas que vêm de fora não fazem a mínima ideia de como administrar o serviço em Petrópolis. Aconteceu com a empresa anterior também. Eu sei porque eu acompanhei o serviço, eu fiz algumas fiscalizações em bairros grandes de Petrópolis, na época, parte do Quitandinha, do Rio de Janeiro, lá no Quitandinha, né, do bairro da Glória. Fui em diversos locais para acompanhar a empresa anterior. Os meninos que vinham de outro estado. Petrópolis não é qualquer cidade. Petrópolis é uma cidade... complicada, né? Exatamente, muito complicada. Então o cara vem de fora patinando para encontrar as comunidades. Principalmente, Ney,
Porque o que está na via principal é mais fácil de arrumar. Agora o que está nas servidões? Sim. E aí, meu amigo? E olha quantas pessoas que moram dentro de comunidades em Petrópolis. Né? Então, esse período que o Bom Tempo deixou Petrópolis sem iluminação, a gente está pagando até hoje, porque as comunidades, a empresa nova ainda não deu conta. Eles ainda estão aprendendo, conhecendo Petrópolis. Por isso que o serviço está muito ruim. Absurdo. Mas mesmo assim, a conta vem. A conta vem. A conta vem. E aí é o que eu te digo, Ney. Não tem governo. Não tem governo. Porque quem cobra da empresa, olha só, não está dando certo aqui. Mas vocês têm que dar conta do serviço. Está no contrato. Você tem que dar conta do serviço, não está? Quem é que fiscaliza esse contrato? A gente cobra da prefeitura, mas a prefeitura simplesmente, como faz com as empresas de ônibus, como faz com a Águas do Imperador, a prefeitura simplesmente ignora. E a população é que sofre. A população é que paga o preço. Verdade. Tem mais pessoas aí, tem um áudio aí também, pessoal soltando verbas sobre iluminação. Pode botar na tela, por favor. Tá aí, produção? Tem alguém, alguma telespectadora? Ney, a gente queria te pedir uma força aí, porque eu... Oi, Ney, tudo bem? Oi. Bom dia. Aqui quem fala é a Tatiana, da Vital Brasil. Oi, Tatiana. Ney, a gente queria te pedir uma força aí, porque o pessoal da servidão do 406 está sem luz desde novembro. E tem muita gente idosa que mora aqui. Tá cheio de mato, bicho na servidão. A gente queria ver se conseguia dar uma força aí pra gente, pra ver se o pessoal bota essa luz pro pessoal aqui do Vital Brasil 406. Tá aí, desde novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, vai botar aí 6, 7 meses, mais uma questão que você falou, né? Esse tempo que ficou sem a empresa e o pessoal pagou, 7 meses pagando sem ter o serviço. Sem ter o serviço. Aí você bota a iluminação lá, passa a ter iluminação daqui para frente, mas isso que ele pagou, ele não é ressarcido, não tem o desconto. Perfeito. É simplesmente mais um serviço que não funciona. Primeiro, esse tipo de terceirização, eu sou contra, né? Porque é uma porta aberta para a corrupção Brasil afora. É uma porta aberta para a corrupção. Sim. O que você paga para a coleta de lixo, isso assim, eu não estou falando só de Petrópolis, não. Estou falando da política num contexto geral. Sim. Quando você terceiriza a coleta de lixo, quando você terceiriza a gestão dos hospitais, a gestão das UPAs, é uma porta aberta para a corrupção. Quando você terceiriza a iluminação pública, por que não, com o que você gasta de coleta de lixo, é mais do que o suficiente, e eu tenho um estudo em relação a isso, estou falando de orelhada não, por que não colocar essa coleta de lixo de novo pelo município? Claro. Contratar os caminhões, fazer concurso público, contrata os profissionais, assina a carteira dos profissionais até conseguir fazer concurso público e trazer de novo essa coleta para o município. É um absurdo. Mais de 40 milhões de reais de lixo. Tem ouro misturado no meio de lixo. E eu tenho recebido muita reclamação aqui de falta de cumprimento com dias e horários na coleta, finais de semana, caminhão não passando, justamente onde a maioria dos moradores estão em casa, sábado e domingo, então a quantidade de lixo é muito maior, porque as famílias estão em casa e a coleta não passa. Então, e outra questão aqui também que eu levantei outro dia, inclusive nós já cansamos de abrir aqui o convite aqui para o presidente da Condep, o Léo França, que por sinal é primo do prefeito, isso não vem ao caso agora, para trazer uma explicação, porque muitas comunidades cresceram o número de moradores. Então a Condep tinha que fazer um levantamento para saber, será que aqui eu preciso colocar mais uma lixeira? Por que agora passou a ter mais lixo, as 2 lixeiras não estão dando conta? Os caras não se preocupam com isso, de ver, porque isso é questão de saúde pública, né? Você tem lixo espalhado pela rua, as crianças brincando, o critério de onde colocar uma lixeira, eu recebo vídeos, imagens aqui dos telespectadores, lixeira no meio da calçada, o pedestre tem que passar pela rua, porque não tem um critério, não tem nada para pensar na qualidade de vida do cidadão, lamentavelmente. Ney, na verdade, o governo do Bom Tempo, e isso eu falo para a população sempre de maneira muito clara, né? Meu WhatsApp é o mesmo, minha rede social é a mesma, meu Instagram é o mesmo, então todo mundo tem acesso. Isso eu falo com a população para a gente compartilhar a responsabilidade. Porque o governo do Bom Tempo é uma novela assistida várias vezes. Quando você começa a assistir uma novela repetida, você já sabe o final.
Então, o governo do Bom Tempo é uma novela repetida, né? Todo governo do Bom Tempo, falta merenda, falta professor, transporte público, sempre a mesma coisa. Quem foi que deu mais uns anos para essas empresas de ônibus ficar no município lá atrás? Foi o Bom Tempo. Aí é surpresa para algumas pessoas que o cara sentou na cadeira, aumentou a passagem 2 vezes em menos de 6 meses. É surpresa? Não. Quem botou o Bom Tempo lá? Ele não sentou sozinho na cadeira. Sim. Então eu falo para as pessoas o seguinte: eu trabalho com o prefeito que a população me deu. Eu fui eleito para fiscalizar o prefeito, não interessa quem está sentado lá. Exato. A população me deu o Bom Tempo para fiscalizar. Então é o Bom Tempo que eu vou fiscalizar. Agora, que a população já sabia como ia terminar essa novela, já sabia. Ah, mas ninguém queria o Bernardo Rossi. Pô, tinha 11 candidatos. Precisava ter votado só no Bernardo Rossi e no Rubens Bom Tempo no segundo turno. Tinha 11 candidatos. Então, assim, a gente tem que compartilhar essa responsabilidade, porque hoje não dá para dizer mais que você não tem informação. Hoje você tem as TVs, tem rede social, tem WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Hoje a informação circula. Sim. Então não dá. Hoje eu voto, Ney, com o celular assim, ó, lá na Câmara. Eu voto para que as pessoas entendam como eu estou votando, Perfeito. como eu estou me posicionando e para prestar contas para aquela pessoa que paga o meu salário. Claro. Eu voto com o celular levantado, faço questão. Então, não dá para ninguém dizer que está enganado. Aí chega na próxima eleição, se reeleger o Bom Tempo de novo, é com ele que a gente vai ter que trabalhar, infelizmente. Bom, produção, a gente vai para o intervalo rapidinho. É rápido, Eduardo, e a gente volta para a gente concluir esse bate-papo aqui. Você que está acompanhando a gente aí pela TV ao vivo, participe aí, o WhatsApp fica liberado 24 horas, você está pela internet também, pode participar através da página da TV Correio da Manhã, da página do programa Voz da Cidade. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta dando sequência aqui a esse bate-papo sobre a política da nossa cidade com o vereador Eduardo Blog. A gente volta já. Valeu. MS Saúde, a sua drogaria bem no centro de Petrópolis. Aceitamos todos os cartões com parcelamentos e pagamentos facilitados. Trabalhamos com Funcional Card e Cartão Card. Convênios com diversas empresas. As melhores marcas, descontos especiais, atendimento diferenciado e ofertas toda semana. MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, ao lado da Igreja Universal. Ligue agora, 2231-5656. Saúde em primeiro lugar. Aica Imóveis, há 40 anos oferecendo garantia e segurança. Visite o nosso site e confira as nossas ofertas, opções de financiamentos e condições imperdíveis. A Aica lhe oferece as melhores oportunidades para você adquirir o seu patrimônio imobiliário. Faça-nos uma visita no centro de Petrópolis, na rua 16 de março, número 80, loja 2, e em Itaipava, na Estrada União Indústria 10.396, loja 6, no condomínio All Suites, em frente ao Shopping Tarrafas. Imóveis com garantia é na Aica Imóveis. Tá aí de volta com a Voz da Cidade, agradecendo o carinho aí da grande audiência, você que nos acompanha em toda Petrópolis. Um abraço ali pro Bingen, bairro Castrioto, Duarte da Silveira, Dias de Oliveira, galera que tá sempre acompanhando a gente. Um abraço pro meu amigo Ademil Reis e toda a equipe lá do Society Aurora. E um abraço carinhoso também para o meu amigo Tuninho ali do Castrioto. Um abraço para o nosso querido e eterno vereador João Luiz de Freitas, grande botafoguense. Um abraço carinhoso para toda a galera que está sempre nos acompanhando aqui. Nós estamos batendo um papo aqui no quadro Café com Ney com o vereador Eduardo Blog, falando sobre a política em Petrópolis. E eu tenho aqui, Eduardo, uma situação que mandaram aqui para mim, eu vou ter que mostrar isso aqui. Tem uma imagem aí, ô André, nós vamos pular aí um áudio aí, tem uma imagem, uma telespectadora mandou pra gente: Ney, achei estranho esse carro da prefeitura aqui no bar, no Itamaraty, 9 horas da noite. Será que estava trabalhando? Tem imagem disso aí pra mim? A gente vai tentar ver isso. Mandaram uma imagem aí sobre, tá ali, olha, a placa acho que não tá dando pra ver direito. É estranho, um carro da prefeitura, 9 horas da noite num bar. Nós vamos tentar identificar essa placa aí, produção, por favor. LLW4E, o finalzinho ali, depois nós vamos ver melhor aí.
e tentar perguntar à prefeitura se essa pessoa estava trabalhando. Primeiro nós vamos apurar se realmente é um carro oficial e vermos por que esse carro estava num bar em plena sexta-feira, 9 horas da noite. É complicado isso, a população fiscalizando, esse é o papel do cidadão. Parabéns aí ao telespectador que encaminhou pra gente. Nós vamos fazer um levantamento e tentar apurar, saber. De repente o cara estava trabalhando, né, no bar, 9 horas da noite, com o carro da prefeitura. Não sei, vamos ver isso aí. E por falar em carro da prefeitura, eu tenho visto ainda, 100 e poucos dias após essa tragédia, muitos carros ainda andando adesivados a serviço da Prefeitura de Petrópolis. Carros que foram alugados, eu acredito que sim, para prestarem serviço à população devido à tragédia. E a gente só vê carrão. Eu vejo Hilux, eu vejo EcoSport do ano, eu vejo Honda Civic. E estão rodando até hoje, 100 e poucos dias após a tragédia. Nós temos lá a frente parlamentar, as comissões que estão investigando os recursos sendo aplicados, os serviços que estão sendo feitos. Vocês estão cientes disso aí, Eduardo, desses carros? Vocês já estão vendo que já está na hora de ver por que esses carros ainda estão aí, circulando na cidade? Já faz parte do nosso processo de investigação, né? Eu sou o relator da Comissão de Transparência. Sim. Então, o meu relatório é o que vai dizer se o governo Rubens Bom Tempo gastou esse dinheiro com transparência ou não. Certo. A gente está enfrentando diversos problemas na condução da comissão. Te adianto aqui, sem problemas nenhum, porque eu não tenho rabo preso, então o que a gente tem que falar, a gente coloca desde que seja dentro da lei. E a gente tem recebido notas fiscais apagadas da Prefeitura. A Prefeitura está respondendo com documentos, aí a gente está reiterando, porque não é o meu papel antecipar o julgamento. Quem julga é a Justiça. Meu papel é investigar. Então, entre outras questões, além dessa dos carros que a gente está solicitando, eles estão mandando as notas completamente apagadas. É incrível. Eu dei um problema na copiadora deles lá, providencial para eles. Faltou tinta, porque não é brincadeira, não dá para você identificar nada. Então, quando a Alerj cobra o destino dos 30 milhões, eles estão cobrando algo que realmente está muito difícil de ser investigado, porque a Prefeitura está dificultando o acesso aos documentos. Assim como está dificultando o trabalho do Parlamento Fluminense, está dificultando o trabalho dos parlamentares do município. Sim. Eu estou tendo muita dificuldade de montar um relatório com a falta de transparência. Só que o que eles não estão entendendo é que há consequências para essa não prestação de contas. E eu já mostrei que eu vou tomar todas as medidas cabíveis caso a Prefeitura não corrija isso e não preste contas da maneira adequada. E aí, Ney, eu estou te dizendo o seguinte, não tenho problema algum em procurar Ministério Público Federal, em procurar Polícia Federal e procurar a União. Claro. Se for preciso, o vice-presidente da República está no meu partido, eu peço agenda com ele. Falo com o Marco Pereira, que é o presidente nacional, e peço agenda com o Mourão. Tem problema. Mas a gente vai apurar e a gente vai investigar e eu vou trazer a público o destino desses recursos. A gente não pode permitir que aquela política de antigamente se repita. Claro. Onde ninguém conseguia saber aonde vai parar os recursos. Isso não pode se repetir. E aí eu quero lembrar aqui, Ney, que quando o vice-prefeito Paulo Mustrange estava como prefeito, em 2011, na tragédia, ele enfrentou um processo, foi inocentado no final, bom deixar claro, mas ele enfrentou um processo onde foi questionado a aplicação das doações que Petrópolis naquele momento recebeu. Consta no processo que foram utilizadas em obras lá no Cuiabá. Só que a função da prefeitura, a função do governo é realizar essas obras. Claro. O dinheiro doado, e isso eu estou te dizendo a minha opinião, o meu entendimento como parlamentar, o dinheiro doado é para atender as vítimas da tragédia. Por que que não se pega esse dinheiro doado e investe na linha branca para poder atender a população? Perfeito. Não adianta você dar a cesta básica se o cara não tiver como cozinhar. Claro. Se ele perder o fogão, vai cozinhar onde? Adianta dar a cesta básica para ele? Sem geladeira, como ele vai fazer para armazenar os alimentos? O leite das crianças. Perfeito.
Então, por que o prefeito Rubens Bom Tempo até esse momento não pegou o dinheiro das vítimas? Porque o dinheiro é das vítimas, o dinheiro não é da prefeitura, não é do prefeito, não é dos parlamentares, é das vítimas. E está disponibilizado. E está disponibilizado. Por que ele não pegou esse dinheiro e destinou para as vítimas? Perfeito. Por que ele não fez uma linha e deu para a população, como a gente tem no governo do estado, o cartão Recomeçar? Sim. Por que ele não deu material? Por que ele não fez um programa parecido com o Cimento Social, para que a pessoa possa reconstruir, né, a área atingida na sua residência? Por que ele não reverteu esse dinheiro para mutirões, para que as pessoas possam reconstruir servidões? A gente fala muito das obras grandes em Petrópolis, porque essas vidas ainda estão em risco. Tem gente em risco no Caxambu, no Vila Felipe, na 1º de maio, na 24 de maio. Por isso que nós falamos e focamos muito nas obras grandes, porque a vida é sempre prioridade. Mas tem várias servidões que foram destruídas e não tem apoio nenhum do município. Recurso tem. Recurso, dinheiro está sobrando, né? Um absurdo. Está sobrando. Está sobrando, Ney, porque o prefeito queria devolver dinheiro federal para o presidente da República. Está sobrando porque o presidente ofereceu ajuda do Exército. Você está vendo o Exército na rua? Como é que pode? Pô, cara, se eu sou prefeito dessa cidade durante a tragédia, eu durmo na porta do presidente. Até o presidente me atender. Um celular ligado para mostrar para o povo que eu estou lá. Mas o Bom Tempo não precisou disso não. O presidente veio, cara. Pelo amor E ofereceu ajuda. Veio todo mundo, né, cara? A gente precisava do governo federal aqui. A questão, Ney, não é o Eduardo, não é o Bom Tempo, não é o Cláudio Castro ou o Bolsonaro. A questão é quem precisa de ajuda. Quem precisa do governo federal hoje é a população. São as pessoas que estão sofrendo. Pô, por que Petrópolis não consegue trazer mais recursos? Porque não apresenta projeto. Se você não tiver um setor bom de captação, você não consegue, porque dinheiro federal da Polícia Federal, da Ministério Público Federal. Polícia Federal já prendeu o presidente. Então tem que ser uma coisa bem feita, tem que ser pessoas técnicas. Exatamente. E lamentavelmente nós já tivemos experiências nos outros governos do prefeito Rubens Bom Tempo de Petrópolis ter perdido, né, dinheiro que voltou, dinheiro que foi, enfim, que não foi utilizado para o que deveria ser, porque por causa dessa incompetência em fazer a captação do recurso. Tem uma situação também, Eduardo, para a gente não perder aqui essa oportunidade, que é em relação ao transporte público hoje na cidade. A gente vê uma minoria de vereadores que brigam por isso, e eu sempre falo isso aqui em todos os programas. Eu vejo aí você, o Ingo, o Fred Procópio, alguns vereadores que lamentavelmente é a minoria que está do lado da população. E a questão do transporte público é algo que hoje causa um problema muito sério à população petropolitana, ao usuário do transporte. Eu tenho umas imagens aí, nós vamos pular uma imagem aí de um cartaz, vamos direto para a imagem aí da ônibus da Petroita, que o pessoal chama aqui no programa, batizaram aqui as duas empresas, Quebroita e Sucatinha. E essa situação aí foi o seguinte, ficaram quase 1 hora no ponto final do ônibus, e de repente chegaram 3 ônibus, um que é do outro bairro, que faz aquela linha, 2 da mesma linha. A população não está tendo pontualidade nos horários, nos bairros, o trabalhador chegando atrasado, o estudante chegando atrasado na escola, carros sucateados que quebram a todo momento. Nós temos também um outro vídeo aí que foi uma situação de um ônibus que colidiu com um poste, esse carro aí, e já é o terceiro acidente grave que a empresa alega que o rodoviário passou mal. Eu mostrei aqui um vídeo de um ônibus da Petroita que numa reta, nem curva tinha, o cara chocou com uma árvore, o motorista passou mal. Um ônibus caiu dentro do rio na Ponte Fônios, o motorista passou mal. E esse aí falou que o motorista passou mal. Sendo que a gente sabe do estado de péssima conservação de muitos veículos, perdendo freio, barra de direção quebrando, porta caindo. Tudo bem, a gente não vai entrar aqui no mérito da questão. Eu já abri aqui para qualquer rodoviário que quiser denunciar, não vai aparecer a voz, não vai aparecer a imagem. Não, eu não passei mal, foi o freio que faltou. Está aberto aqui sempre o programa. A gente não vai aqui julgar nem afirmar isso. Mas as empresas têm que ter cuidado com a saúde do seu colaborador também. Já que tem tanto rodoviário passando mal, tem que procurar ver isso. E porque os carros a gente já sabe que está uma porcaria. O senhor Jamil Sabrá teve aqui num outro programa da emissora, porque no meu ele não vem, o convite está feito,
para esclarecer muita coisa. Ele diz que pune, ele diz que multa, ele diz que faz isso, que faz aquilo. Eu até acredito que ele esteja multando, só que eu acho que isso está fazendo cosquinha no bolso dos empresários porque a gente não vê melhoras e não vê providências sendo tomadas. Como é que está essa questão do transporte público? A gente sabe que hoje é necessário retirar essas empresas, não tem condições, e parece que já está tendo conversação de prefeito, de que Cascatinha continue, não vou entrar nesse mérito ainda porque a gente está apurando. A Cascatinha já disse que vai renovar a frota, hoje não tem condições dessas empresas continuar. Ney, eu tive a coragem de apresentar uma proposta na Câmara Municipal para que fosse feita a intervenção até uma nova licitação das empresas de ônibus. Eu apresentei o pedido para a intervenção e a licitação das empresas de ônibus. Não dá para confiar nas empresas de ônibus que prestam serviço em Petrópolis. Não dá, Ney. Eles prometem sempre que vai melhorar, que vai melhorar, que vai melhorar, e não melhora nunca. Só melhora o caixa deles. Porque desde que o Bom Tempo entrou, em 6 meses, ele aumentou a passagem 2 vezes. 2 vezes o Rubens Bom Tempo aumentou a passagem de ônibus. E estão mantidas as mesmas empresas que sempre estiveram no governo dele. Exato. Não foi ele que mexeu nas empresas, não, foi o vice. Então, o Rubens Bom Tempo está olhando do lado de todo mundo, menos o da população. E aí, Ney, eu falo com propriedade, porque eu fiz questão de utilizar os serviços públicos. Eu digo para as pessoas o seguinte, nós temos um carro na Câmara que serve para fazer fiscalização. Fora isso, no domingo eu fui sair com a minha família. A gente pegou o Felipe Tássio e foi até Nogueira. Eu, minha esposa e os 2 filhos. Fiz questão de não comprar carro, fiz questão de não fazer plano de saúde, porque eu não posso oferecer um serviço que eu não utilizo. Claro. Se não é bom para mim, não é bom para a população. A questão é muito simples, né? É muito simples. O lado de quem está sendo defendido nessa história. Quem votou e aumentou a passagem foi o Comutran, que é o Conselho de Trânsito. Não passa pela Câmara, o que para mim já é um erro. Total. Para mim já é um erro. Porque ninguém tem que tirar o seu da reta, não. Tem que estar lá, tem que votar e mostrar para a população, para sair as carinhas. Isso aí. Igual foi na cassação do Bom Tempo. Quem votou? Fulano, fulano e fulano. A prefeitura vai julgar. Quem aprovou o empréstimo para o Bom Tempo? Fulano, fulano e fulano. Isso aí. A população vai julgar. Transparência. Tinha que passar pela Câmara. Isso. Claro. Tinha que passar lá. Desculpa, mas lá naquela porcaria daquele conselho que sempre dá o ganho para o empresário. Porque aquele conselho de trânsito é uma porcaria. Sempre aumenta a passagem. Aí agora deu autorização, mas que fique claro para você que está em casa. A passagem só aumentou porque o Bom Tempo assinou. Quem aumentou a passagem foi o Rubens Bom Tempo. Porque se ele peita e fala que não vai aumentar, ele não aumenta. O prefeito interino fez isso, ainda baixou em 20 centavos. Baixou em 20 centavos. Ele disse, eu não vou aumentar, e baixou em 20 centavos. Por que o Bom Tempo aumentou 2 vezes? Qual é o interesse do Bom Tempo nisso tudo? É defender a população, é preservar a população, é defender a economia do município, é defender principalmente o cidadão petropolitano, ou defender o caixa dos empresários? Verdade. Eu só estou vendo ele defender o empresário, porque está aumentando a passagem 2 vezes já em 6 meses. Verdade. Quer dizer, a cada 6 meses ele vai aumentar a passagem 2 vezes, quando ele terminar o mandato vai estar quanto essa passagem? R$10. Absurdo, absurdo. E hoje a gente tem aí os carros sucateados, que colocam em risco a vida do usuário, do rodoviário, lamentavelmente. E a gente vê que é um transporte muito precário, com uma das passagens mais caras do estado do Rio de Janeiro, um reajuste de 50 centavos, absurdo isso, pelo transporte que é oferecido. A nossa hora está estourando, lamentavelmente a gente vê aí tanta coisa acontecendo, falta de resposta à população, uma defesa civil totalmente sucateada, onde só quem anda de carrão é o comandante, que lamentavelmente para mim foi uma decepção. Esse camarada tinha que voltar para o corpo de bombeiro para tentar resolver a vida dele lá, porque na defesa civil está um fiasco. Viu, seu Kempis? O programa está aberto aqui sempre para o senhor vir aqui explicar para a população por que a defesa civil, que eu me recuso a chamar de defesa com o senhor aí à frente, que não está defendendo e ajudando ninguém em relação às vítimas, não está dando resposta, assim como outros setores. Eu quero, para terminar, soltar um áudio aí de um telespectador morador da Posse. E são muitos áudios do pessoal da Posse, Vila Rica, Pedro do Rio. O 5º Distrito está largado, abandonado por esse governo. Pode soltar o verbo aí, produção? Ô, Ney, bom dia, meu amigo. Opa. Obrigado aí, rapaz. Eu assisto o programa direto, rapaz, e vejo você cobrando, entendeu? Sim. Mas é o que eu falo.
nós somos patrimônio de Petrópolis, Ney. Nosso familiar foi nascido e criado aqui. Sim. E ora, não vê melhora de nada. Posto médico aqui na posse aqui, Ney. O médico está sempre de licença. Dentista de licença. Enfermeiro receitando remédio, Ney. E outra coisa, Ney, parece um desfile lá dentro, tanta gente, tanto cabide de emprego. Tanto cabide de emprego, parece um desfile no posto médico. Não se resolve nada, Ney, nada. Aí a gente vê o quê? Nosso policiamento não é atuante, porque tá uma bagunça essa posse, uma bagunça que você está dentro da igreja, você não pode nem ficar dentro da igreja em paz, porque essas motos dando tiro, nego dando cavalinho de pau na posse direto, policiamento, tem uma câmera lá no posto de gasolina da posse, mas o policiamento não faz nada. Sim. Entendeu? As coisas aqui comem solto, né? Aí vai para Corro Grande, pior ainda, ponte de cimento, como é que pode? Chegando ali naquela ponte branca em Parel, Ney, aquilo tá naquela situação que tá ali. Policiamento nem lá vai, entendeu? Poxa, o troço tá muito esquisito, Ney. Tá esquisito, o prefeito não mostrou para que veio. Parece que ele só entra para desorganizar mais as... Parou? Beleza, tá aí a indignação da população, né, com o atual governo. A posse está largada, o pessoal citou aí o morador ali, segurança pública, desordem, as vias em péssimo estado, os trabalhadores, produtores agrícolas lá da posse sofrendo pra caramba com aquelas vias lá em péssimas condições, enfim. A cidade não está tendo o cuidado que tem que ter, né, Eduardo? É verdade, né? Você vê se está difícil no 1º distrito, Nossa. Você imagina no 5º. Agora, Ney, é o seguinte, eu tô lá dentro. Eu acompanho o orçamento de Petrópolis e a execução do orçamento de perto. E eu digo para você que está nos acompanhando aqui, o problema não é falta de dinheiro. O problema em Petrópolis é falta de gestão. O problema em Petrópolis é falta de prioridade. O problema em Petrópolis é que você tem pessoas que entram lá, falam uma coisa antes e quando sentam na cadeira falam outra completamente diferente. Tem candidato a prefeito que hoje é secretário no governo, está tendo a oportunidade de colocar em prática aquilo que disse que faria e não está fazendo. São vários. Tem secretário no governo que chamou o prefeito de farinha do mesmo saco e hoje é secretário de administração dele, que é o Ramon Melo. Virou farinha também. Virou farinha, porque está junto. Disse que o prefeito era farinha do mesmo saco do vice. E agora está lá na prefeitura. Ganhou lá o seu empreguinho, está lá na prefeitura. A gente tem o presidente da CPTrans. Falava das empresas de ônibus, virou presidente da CPTrans. Tem oportunidade de fazer a diferença. 2 vezes já aumentou a passagem na gestão dele. Isso é fazer a diferença para ser candidato a prefeito? Então a população tem que ficar atenta também, né? Porque não dá hoje, com todas essas informações, para a gente ficar errando. Exatamente. A gente tem que acompanhar a condução do mandato, tanto dos vereadores, dos secretários e do prefeito. Porque tem muita gente lá no governo do prefeito que foi candidato a vereador, que foi candidato a prefeito e que depois vai vir para a rua para pedir voto de novo. Então Verdade. Não adianta a gente votar sempre da mesma maneira e esperar um resultado diferente. De forma alguma. Nossa hora estourou, quero agradecer muito os esclarecimentos que você trouxe. Quero te parabenizar, eu como, agora retiro aqui o apresentador e como cidadão petropolitano, eu queria poder parabenizar os 15 vereadores, que é o que nós queremos sempre. Mas, lamentavelmente, eu consigo aqui parabenizar 4 ou 5 no máximo. E você está entre eles porque você tem defendido os interesses da população, assim como o presidente da casa, o Ingo Ramos, o Fred e outros que têm feito um trabalho muito bacana. Que Papai do Céu te ilumine, te abençoe nessa caminhada. Amém. Que você continue sendo um defensor, um fiscalizador daquilo que é benéfico para a população. E deixar o programa sempre aberto aqui, quando você quiser trazer algum esclarecimento. A sua participação aqui é sempre muito importante. Obrigado por você ter vindo. Muito obrigado, Ney. Obrigado você por permitir que a gente faça um pouquinho parte da tua vida, que a gente participe do teu dia. Mandar um beijo para minha amiga Beth de Oliveira, que está sempre também mantendo aqui as portas da TV abertas. Muito obrigado, é uma honra. Beleza, Eduardo. Obrigado aí. Um abraço lá. Leve um abraço para toda a sua equipe lá, galera do bem. E a gente vai terminando aqui mais um programa, agradecendo aqui a presença do vereador Eduardo Glog nesse bate-papo muito legal, esclarecendo algumas situações em relação a tantas denúncias que surgem para esse governo Rubens Bom Tempo, que lamentavelmente não tem correspondido à ansiedade
e às expectativas do povo petropolitano, seja das vítimas da tragédia ou, no geral, naquilo que você acompanha aqui todos os dias, as denúncias que a gente recebe, da falta de cuidado com os bairros, com as comunidades, com tantas coisas que precisam ser resolvidas, mas nós não temos visto as atitudes, as medidas cabíveis sendo tomadas pelo atual governo. Amanhã a gente se encontra aqui em mais um programa. Fique ligado aí na nossa programação. Um beijo carinhoso e Deus abençoe a todos. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.